Paz do Senhor, povo de Deus! Aqui é o irmão Wagner falando com vocês, você já conhece, né? E mais um vídeo do canal Orienta Crente, com a segunda parte da tag, né? Que a gente tá fazendo essa semana. Personagens bíblicos inspiradores. Então, roda a vinheta. E vamos continuar nesse clima aí, muito alegre, com o nosso oitavo lugar. Acabou aí porque o oitavo lugar ficou com Moisés. Vamos falar um pouco de Moisés. Moisés, que é um dos profetas mais importantes do judaísmo, do cristianismo e também muito reconhecido pelo islamismo. Foi um líder religioso, segundo juiz de Israel, legislador, não fala, e profeta, a quem a autoria do Torá, né, que são os 5 livros do Pentateuco, reconhecidos pelos judeus como a lei e a instrução, é tradicionalmente atribuída a ele. O nome Moisés é tradicionalmente traduzido como tirado das águas. Embora muitos estudiosos, muitos estudos linguísticos apontam que aquela origem, que tem uma origem egípcia, aquele nome que significa filho. Segundo a tradição judaica cristã, Moisés foi um instrumento de Deus para libertar os hebreus, tido por eles como seu principal legislador e um dos mais importantes líderes religiosos. A Bíblia o denomina como o mais humilde do que todos os homens que haviam sobre a face da terra, que está escrito em Números 12, versículo 3. De acordo com a Bíblia e a tradição judaica, cristã e islamímica também, Deus realizou diversos milagres através de Moisés. Por uma teofania, libertou o povo de Israel da escravidão do antigo Egito, tendo instituído a Páscoa judaica. Depois guiou seu povo através de um êxodo, né, pelo deserto durante 40 anos, que se iniciou através da famosa passagem, né, que é o Mar Vermelho, né, que Deus abriu o Mar Vermelho através de seu servo Moisés para possibilitar a travessia segura dos filhos de Israel. Ainda segundo a Bíblia, recebeu no alto do Monte Sinai as tábuas da lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Moisés era filho de Arão e de Joquebede, da tribo de Levi. O seu irmão mais velho era Arão e a sua irmã também se chamava Miriam, conforme a Bíblia. Relata muito sobre Moisés, um homem que tinha experiências com Deus, que falava com Deus face a face, que provou dos milagres de Deus. Então é muito, se fosse para falar só um vídeo, daria para falar muito sobre Moisés, né? E vamos para o 7º personagem inspirador mais votado por vocês, que foi o profeta Samuel. Vamos falar um pouco do profeta Samuel, que era filho de Eucana e Ana, que eles viviam na região de Efraim. Ele foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta após Moisés. Para a história de Israel, Samuel foi quem inaugurou a monarquia. Foi o primeiro rei que ele ungiu, que foi Saul e Davi e os reis de Israel, né? Sua história é contada no livro de 1 Samuel 1 e 1 Samuel 4:1, onde é interrompida para relatar o conflito dos filisteus. O ministério dele, os filhos de Eli sendo filhos de Belial, iníquos e avarentos, Samuel ministrou diante de Deus em seu lugar, sendo um rapaz cingido de um éfode de linho. Ao crescer, Samuel conquistou o favor cada vez maior de Deus e com os homens. Como ele foi chamado por Deus, é relatado da forma seguinte: Eli, velho e obscuro da visão, tinha deitado para dormir, como Samuel no templo de Deus, onde estava a arca. Então Deus chamou Samuel. E Samuel respondeu: aqui estou, ou eis-me aqui, dependendo da tradução. Samuel, pensando que era Eli que estava convocando ele, correu para ele, explicando que ele tinha vindo em obediência ao seu chamado. E Eli disse que não tinha chamado ele, e ele voltou a dormir 3 vezes seguidas. E Samuel ouviu a convocação e relatou a Eli por quem ele foi enviado de volta para dormir. Essa repetição finalmente despertou uma compreensão em Eli. Ele sabia que era Deus que estava chamando aquele rapaz, por isso aconselhou-se a deitar novamente
e se chamasse de novo, ele falasse: fala que o teu servo ouve. Samuel fez o que havia falado Eli, e Deus então se revelou seu propósito, que ia exterminar a casa de Eli. Samuel hesitou em informar Eli sobre a visão, mas na manhã seguinte, após solicitação de Eli, Samuel contou que tinha ouvido, e Deus estava com Samuel, e não deixou cair nenhuma de suas palavras no chão. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu-o como designado para ser um profeta de Deus. E Samuel continuou recebendo as revelações que transmitia para o povo de Deus, para o Israel. Ele foi um juiz, foi um profeta, né? Um legislador que Deus escolheu, né? Uma história muito linda, né? Contando da mãe dele, que Samuel quer dizer, o nome Samuel significa que Deus ouviu a oração, né? Deus ouviu a oração da mãe dele, o pedido, e é um presente de Deus, e ela consagrou ele na casa de Deus, e ele virou um profeta de Deus, um orientador do povo de Israel. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Oitavo e sétimo lugar. Amanhã tem o sexto e o quinto lugar. Então, vocês acham quem é que vai ficar nos primeiros lugares? Quem é que tá faltando aqui? Já passaram 4 personagens. Então, deixa aí seu like, seu comentário. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir um pouquinho sobre essas histórias desses personagens, viu? Até a próxima!